Oi! Então, vamos dar seguimento ao nosso estudo e finalmente iniciando os estudos do livro dos médiuns desse ano. Vamos seguir onde paramos, capítulo 21, Influência do Meio. Então, ele inicia fazendo 4 perguntinhas. A primeira pergunta que ele faz é: o meio exerce influência sobre os manifestantes ou sobre as manifestações? Então, ele vai responder que sim, que todos que acompanham um médium vão gerar uma influência para ele, seja aqueles que são encarnados como os desencarnados. Todos aqueles que estão na volta do médium vão gerar uma influência sobre ele. E a sintonia dele que vai definir por qual que ele vai se deixar afetar mais. Então, se é uma pessoa, um médium, que costuma ser uma pessoa mais positiva, que pensa mais no bem dos outros, ele vai ser mais afetado pela influência de espíritos que são mais positivos e pensam no bem dos outros. Então, agora, se ele é uma pessoa que é muito amargurada, uma pessoa muito ressentida, que se sente inferior e que acha que o mundo está contra ele, então ele vai ser afetado por espíritos que estão na mesma vibe que ele. E essa questão da influência do meio é porque a gente atrai muito aquilo que a gente vibra. Então é como se no momento em que eu tô vibrando algo, que eu tô sentindo algo, eu emito um alerta para quem estiver na minha volta e quem tá com essa mesma sensação de que eu tô sentindo aquilo. Então automaticamente todo mundo que sente, tipo, os espíritos que sentem a mesma coisa vão vir para perto de mim. Então, no momento que eu tô feliz, eu vou atrair espíritos que estão felizes junto de mim. E no momento que eu tô triste, eu vou atrair espíritos que estão tristes. Então, não é assim, uma pessoa tá sempre triste e ela tem momentos de felicidade, sabe? Então, ela vai... Todas as nossas emoções vão atrair os espíritos que estão de acordo com aquelas emoções. Então, a gente não vai ter só um tipo de espírito com a gente, de tipo... não, eu sou uma pessoa normalmente triste, então eu só vou ter espíritos tristes comigo. Não, normalmente eu vou ter espíritos tristes porque normalmente eu tô triste. Agora, nos momentos em que eu tô vibrando diferente, eu vou estar atraindo aqueles espíritos que vibram daquela outra forma pra minha volta. Então é isso, aquilo que eu sinto e que eu vibro e que eu exalo, digamos assim, do meu ser, da minha alma, é o que atrai os espíritos que estão na minha volta. E aí eu vou me deixar afetar mais por aqueles que sintonizam com o que eu tô sentindo. Então, se eu sou uma pessoa tranquila, por mais que tenham 30 espíritos raivosos na minha volta, se isso não existe nada de raiva dentro de mim, eu não vou me deixar abalar. Agora, se existe um pouquinho de raiva dentro de mim, essa pouquinho da minha raiva vai afinizar com a raiva deles, e aí talvez eu extravase, entendeu? Então, é isso que acontece. Ninguém age só por conta dos espíritos. Então, foi o espírito que me deixou com raiva. Não, tu já tava com raiva. A questão é que ele potencializou a raiva que tu já tinha. É só o que eles fazem, eles potencializam as nossas emoções, aquilo que a gente já tem dentro da gente. Ele pergunta: os espíritos superiores, no caso os mais evoluídos, podem superar a má vontade do médium e dos espíritos que o acompanham? Então, assim, eu sou uma pessoa amargurada, sempre triste, e aí tem o espírito superior do meu lado e ele quer passar uma mensagem por mim, mas é óbvio que se eu sou uma pessoa amargurada e triste, eu não tô sintonizada com a energia dele, que vai ser de amor e caridade. Então, ele pode ultrapassar, no caso, a barreira da minha falta de sintonia com ele, e se eu tô amargurada e triste, vão ter mais um monte de espírito amargurado e triste na minha volta. Então, ele pode passar por cima, digamos assim, desses espíritos e da minha falta de sintonia e mesmo assim se comunicar comigo? E ele ele responde: podem, mas só vão fazer quando acharem que isso será útil e necessário. Então, sim, eles podem me usar quando acharem necessário. Então, assim, nem sempre o médium vai estar agindo por mérito do médium, né? As comunicações nem sempre vão ser só em relação ao médium. Muitas vezes as comunicações vão ser feitas em mérito da pessoa que vai receber. Então, eu tô ali numa casa espírita, eu sou um orientador, digamos, e eu tô numa semana, num dia,
em que eu tô totalmente desconectado e que eu não tô conseguindo vibrar alto, a minha vibração tá baixa, os meus pensamentos estão ruins, mas eu tô lá na orientação. E chega uma senhorinha muito caridosa, muito boa de espírito, de coração, e vem pedir pra mim esse auxílio, esse amparo, essa comunicação. É justo que porque eu não tô bem naquele dia, ela recebeu uma comunicação ruim, ela tem merecimento para receber uma comunicação que acalme o coração dela, que ela receba aquilo que ela merece pelas atitudes dela. Então, nessa situação, né, um exemplo, faz sentido que os espíritos superiores se esforcem mais e consigam se sintonizar, afastem a minha vibração ruim, se conectem comigo para poder passar essa informação para a senhorinha. Não por mim, médium, mas por ela, porque isso vai ser útil para ela e para a essência dela. Então, se tem um fim útil, eles podem sim auxiliar, né? Mesmo que o médium não esteja conseguindo sintonizar a vibração correta que seria deles, não estão com as intenções boas, né? Então ele dá o exemplo que é como um bom professor que consegue chamar a atenção de um aluno que está desatento, mesmo tendo outros alunos gritando em volta. Então é exatamente a mesma coisa esse espírito de luz auxiliando um médium perdido em meio a mais outros espíritos perdidos. Então, eles não vão focar só nas falhas do médium e do ambiente. No momento que eles estão ajudando, eles vão ignorar as falhas do médium e vão estar focados em ajudar e no caso, em auxiliar aquele fim do qual eles estão usando o médium. Então, ele pergunta aqui, a terceira pergunta é: os espíritos superiores procuram pegar as reuniões fúteis e levar elas a objetivos mais sérios? Então, aquela reunião que é só pra... eu quero ver se essa coisa de espiritismo é verdade. Quero conversar com o espírito hoje, sabe? Tipo, uma coisa assim, nada com nada, sem nenhum objetivo útil. Então, os espíritos evoluídos, eles vão chegar nessas reuniões e vão aparecer lá pra se comunicar com o objetivo de deixar mais sério, de, tipo assim, passar uma informação, né, que meio que não tá sendo solicitada naquele momento, mas, tipo assim, essa gente tá muito algazarra, vamos lá levar a luz e o amor pra ele, sei lá. Então, é essa a pergunta. Ele fala que não tem motivo pra isso, porque a presença dele seria inútil. Então, por que é que eu vou chegar num grupo de pessoas que não se importa com a minha presença, que não acredita em mim, que não acredita no meu objetivo, que é o amor, a paz e a caridade, e vou chegar nelas pra falar de amor, paz e caridade? Não faz sentido, né? Se a gente for pensar, a gente não faria isso. Se tu tá num ambiente, digamos que eu sou uma professora de história, e aí eu tô ali num grupo encontro um grupo de jovens na rua que estão conversando. Faz sentido eu ir lá dar uma aula de história pra eles, sendo que eles não solicitaram? Tipo, eles não querem saber de história? Eu ir lá e falar de história pra eles vai auxiliar eles? Não vai. Então, não tem porquê. É a mesma coisa com os espíritos mais evoluídos. Eles não têm por que chegar numa reunião dessas que não faz sentido que não foram solicitadas eles, né? Que não tem os objetivos nobres que eles têm, e querer falar sobre coisas nobres, porque as pessoas não vão assimilar, elas não querem saber e elas não vão entender. Então, essa é a resposta. Então, ele vai falar que é questão de sinergia de objetivos e vontades. Se o objetivo da reunião é fútil, os espíritos que vão se afinizar com aquela reunião são espíritos que tenham o mesmo objetivo, que vão ir lá na reunião para se divertir, para brincar com quem está fazendo a reunião, e isso não cabe aos espíritos superiores. Então, eles vão deixar... daí ele pergunta, tipo assim, ele fala, mas e aquelas pessoas que estão fazendo essa reunião para poder acreditar, né? Essas pessoas não precisam de palavras sábias para isso, elas precisam de ver mesa girando, cadeira voando, coisas mais físicas, né, para acreditar em espíritos. Então, não vai ser palavras bonitas que vão convencer eles da existência dos espíritos, porque eles vão falar, não, mas isso qualquer um fala.
E aí, então, é mais fácil deixar para aqueles espíritos que são mais densos, que no caso são os espíritos menos evoluídos, que eles já são mais afinizados com a matéria, porque a gente já viu isso nos outros vídeos, né, nos outros capítulos do livro dos médiuns, e deixar para eles se divertirem nessa reunião, assustarem quem eles quiserem assustar, e isso vai servir para que eles acreditem, né, no espiritismo, se assim for a vontade deles, né? Daí ele pergunta, os espíritos menos instruídos podem frequentar reuniões sérias? E daí ele responde que eles não só podem frequentar as reuniões sérias, como eles são levados até essas reuniões para poder aprender com o que está acontecendo ali e muitas vezes, né, no caminho de evolução deles do plano espiritual, poder aprender o que é feito, esse auxílio, porque as reuniões sérias muitas vezes são feitas para auxiliar aqueles irmãozinhos que estão doentes, perdidos, que morreram em guerra, não se acharam, que morreram e ainda, né, passaram para o plano espiritual e ainda não sabem, não perceberam que estão no plano espiritual, estão precisando de auxílio, de hospital do plano espiritual. E aí nessas reuniões é o momento onde vai ter ali um dialogador, né, que é a pessoa que fala com os espíritos, e aí o médium, e o espírito vai lá para falar através do médium, e essa pessoa que mantém esse diálogo vai explicar, olha, irmãozinho, né, quando for, no caso, quando é instruído dessa forma, queria te informar que tu passou por outro plano. Enfim, tem uma série de coisas que tem ali no livro Diálogo com as Sombras e outros livros que falam das reuniões mediúnicas, dos objetivos das reuniões. Então, muitas vezes eles vão estar ali nas reuniões para aprender com o que é dito, porque nas reuniões às vezes tem estudos também que falam de espiritismo, falam de como funcionam, e aí eles podem ser levados, os menos instruídos serem levados para aprender com tudo que acontece numa reunião mediúnica. Então, eles não só podem frequentar, como são levados a essas reuniões. Só que eles não vão contribuir para a reunião. Então, eles não vão ir lá para falar da vida deles, não vão ir lá para auxiliar na reunião de alguma forma. Eles vão lá realmente para aprender. Então, é como se tu vai num seminário e aí abre um espaço para quem quiser acrescentar alguma coisa. Se tu tá indo lá para aprender, tu não vai acrescentar nada, tu vai só ouvir. Deixa eu ver qual é a outra parte. Depois fala, né, acabamos as perguntas e a gente segue ali na questão da influência do meio, né? E ele fala, não há necessidade de ser médium para atrair os espíritos, eles estão conosco o tempo todo e se aproximam ou se afastam conforme a nossa vibração e as atividades. Então, se eu sou uma pessoa mais ativa, eu vou atrair espíritos mais ativos. Se eu sou uma pessoa mais sedentária, eu vou atrair espíritos mais sedentários. Absolutamente tudo no nosso dia a dia é influência para os espíritos que vão estar com a gente. E a gente nunca vai estar sozinho. O tempo inteiro tem um espírito do nosso lado, seja o nosso mentor, ou seja, espíritos que se afinizam com aquilo que a gente faz. E se a gente faz coisas boas pra gente, coisas boas pros outros, a gente vai se afinizar com os espíritos que são bons pra gente e bons pros outros. Agora, se a gente... é por isso que eles falam assim, cuidado com os pensamentos, cuidado com as vibrações, cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você faz, porque tudo isso atrai espíritos e quanto mais tu faz aquilo, mais fica fácil de tu se perder no que é a tua vontade, no que é a vontade deles, porque tu já vai estar muito afinizado com aquilo, entendeu? Então, que a gente possa também, né, sempre focar em se afinizar com espíritos bons, que façam coisas boas, e quando a gente começar a sentir uma vibração ruim de coisas que a gente não sabe que a gente sabe que não é saudável pra gente, que a gente foque em tentar tirar aquele pensamento, mandar aquilo pra longe, né, pra se afastar da gente e seguir nas nossas tarefas, que são o que é importante, não se deixar levar, né? Então, eu tô tão cansada hoje, tô com tanta preguiça, eu vou me deitar e me deixar, né, largar assim pra Deus, deixa, eu vou dormir então. Porque aí vai juntar todo mundo que tá com sono, todo mundo que tá a fim de dormir, pra ir dormir comigo e aproveitar a minha vibração de sono, e aí eu nunca mais consegui levantar, é muito forte. Mas aí vai ser muito mais difícil. Agora,
se eu começar a ficar tristinha, sem vontade de fazer as coisas, eu falar, não, vou fazer. E aí tu já afasta aquela galera que quer ficar parada, porque se eles querem ficar paradas e tu começar a se mexer, eles vão sair de perto de ti. Então é isso. Então, no caso, isso dos espíritos se aproximarem ou se afastarem não é mediunidade. Isso não tem nada a ver com mediunidade. Isso, tudo que eu falei até agora em relação à vibração e aqueles espíritos que vão estar com a gente, que não vão estar, só tem a ver com a vida e a sintonia do nosso que a gente tem com o plano espiritual. E todo mundo sintoniza com o plano espiritual. Todo mundo tem espírito do seu lado, independente do seu nível de mediunidade ou tipo de mediunidade. A única diferença é que quem tem mediunidade vai conseguir se comunicar com esses espíritos, que todo mundo vai ter perto. Só que quem tem mediunidade vai ter uma sensibilidade maior, talvez, para perceber, de tipo assim, olha, essa tristeza não é minha, ou eu tô sentindo aqui com mais intensidade, a ponto de saber quais são os pensamentos daquele espírito, saber que esses não são os meus pensamentos, e isso também vai de autoconhecimento do médium, de conseguir se identificar a ponto de saber o que é seu e o que não é. E então isso não tem a ver com ser médium, tá? Sintonia com os espíritos, influência do meio é para todos os seres humanos. Então todo mundo é influenciado pelo meio que tá, seja espiritualmente ou fisicamente. Assim como se tu tá numa festa cheia de pessoas, tu vai ser influenciado pela vibe da festa cheia de pessoas, né? Se é uma festa onde tá todo mundo bebendo e tu já é uma pessoa que tem uma disposição à bebida, tu vai beber. Agora, se é uma festa, tá todo mundo bebendo, primeiro, o que tu tá fazendo numa festa, todo mundo bebendo, se tu não bebe? Segundo, se tá todo mundo bebendo e tu não bebe, tu foi por alguma outra razão, assim, muito específica, tu não vai beber. Independente do que te falem, do que te digam, do que te implorem, se tu vai ganhar um prêmio pra beber, tu não vai beber porque isso não tá de acordo com as tuas atitudes. E a mesma coisa na nossa sintonia com os espíritos. Se tu tá no meio de espíritos tristes e tu é uma pessoa feliz, tu não vai ficar triste porque tu tá no meio deles. Porque isso, sabe, é o mesmo exemplo da bebida. Então isso independe de mediunidade. Isso vai ser... A mediunidade é só uma comunicação, né, entre a gente e o plano espiritual. Então a gente pode saber, através das nossas atividades e intenções, quais são os espíritos que estão nos acompanhando. E aí, quando a gente falou antes em uma reunião séria, é uma reunião com objetivos e valores bons. E não sem risadas e descontração, tá? Então, uma reunião séria, espiritual, não é uma reunião, assim, de, tipo assim, pessoas sérias, pessoas inteligentes. Porque existem pessoas sérias e inteligentes que só querem mal dos outros. E aí a reunião deixou de ser séria. Sério é objetivo de caridade, amor e ajuda ao próximo. Sempre bom especificar. Então, os espíritos que vão estar presentes nas reuniões vai depender do objetivo dos médiuns da reunião. Então, se eles têm objetivo de auxílio, né, como eu falei, uma reunião séria, vão ter espíritos bons, espíritos sérios que vão estar lá para auxiliar e para levar espíritos que necessitam de auxílio e auxiliar os médiuns a fazer esse intermédio entre eles e o auxílio. E isso não vai ter a ver com... Não tem a ver com a inteligência dos integrantes da reunião, tá? Então podem ser pessoas muito humildes, pessoas que às vezes não tem nenhum português muito correto, não tem um conhecimento aprofundado da doutrina, mas que se reuniram para fazer uma oração pensando no bem dos outros, uma oração para que eles estão necessitados. Naquela oração, certamente é uma reunião que está sendo feita e vão ter espíritos de coração e de elevação gigantesca, porque o coração daquelas pessoas atraiu eles e está de acordo com a sintonia com eles. E agora, podem ter pessoas inteligentíssimas, maravilhosas, né, que têm conhecimento decorado de cada capítulo do Evangelho, mas que se não coloca em prática e se deixa levar pela vaidade, começa a fazer as reuniões para se sentir melhor, para se sentir o doutrinador de espíritos, aí nessa reunião não vai estar tão envolvido a presença dos espíritos evoluídos, e sim daqueles que vão ter esse mesmo objetivo de
se achar e provavelmente vão ser muito enganados, né, por espíritos, né, vai falar, eu sou Bezerra de Menezes, e aí o médium vai se achar porque tava dando passagem do Bezerra de Menezes. E não era o Bezerra, era um espírito zombeteiro que se aproveitou, né, do ego do médium. Enfim. E ele, um último adendo, né, que como a reunião tem a ver com a sintonia do espírito, do médium que tá ali, né, a sintonia dos espíritos para com os médiums, então é por isso que muitas vezes na reunião as opiniões dos espíritos, as passagens, o que é dito, as mensagens que são dadas na reunião, vão ser parecidas com a opinião dos médiums ali. Porque, não que os médiums estejam falando e não tenha nada de espírito nenhum, não. É porque muitas vezes, né, pela sintonia, os espíritos concordam com a opinião do médium, por isso falam através dele, e aí falam o que ele pensa, né? E não o que ele pensa, é o que eles pensam, só que por acaso, né, por acaso não, por sintonia, é o que o médium pensa também, e aí é muito parecido. Então, não é que... Aí fala, mas isso é o médium falando, né? Porque ele já pensa assim mesmo. Não, isso é um espírito falando. Só que ele se sintonizou com o médium e por isso falou através dele. E aí, pra ser diferente, vai ser com os espíritos que vão ser com os médiums, que não necessitam de passar pelo pensamento deles ou que sejam mais evoluídos na mediunidade e que consigam passar opiniões diferentes das suas, né, durante o transe mediúnico. E daí sim, ele vai falar com palavras diferentes, com ideias diferentes, se for escrita com letra diferente, né, mas que pode acontecer de as comunicações de um médium serem muito parecidas com a opinião dele por sintonia do espírito para com ele. Tararam. Quanto mais sintonia tiver o médium e o espírito, melhores serão as comunicações. E por isso, né, o pedido dos amigos e irmãos, dos espíritos de luz, que a gente melhore nossos pensamentos, que a gente melhore nossas atitudes, que a gente melhore nossas atividades no nosso dia a dia, para que cada vez mais a gente consiga sintonizar com eles e receber a influência deles na nossa vida e não daqueles espíritos menos evoluídos. É esse o estudo de hoje. O estudo do Livro dos Médiuns vai ser sempre mais comprido, porque é mais complexo, exige mais explicação e é um outro estilo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para esclarecer alguma coisa. E é isso, tchau, tchau!